Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo de Deus. Amanhece mais um dia, né? Mais um dia para nós celebrarmos ao nosso Deus, celebrarmos a esse Deus todo-poderoso, ao Deus que nos abençoa, ao Deus que olha por nós, né? Ao Deus que nos protege, ao Deus que nos dá graça. E a minha palavra hoje é: seja honesto e seja fiel. Seja honesto e seja fiel. Acho que é o mínimo que nós podemos ser, né? Como brasileiro que somos, honestos e fiéis, né? No livro de Daniel, nós podemos aqui pegar um exemplo, né? Um exemplo de um homem honesto e fiel. Honesto e fiel. Às vezes a pessoa diz assim: olha, todo político ele é desonesto, mas eu quero mostrar aqui a figura de um homem político, honesto e fiel. E ele era profeta. Daniel era o profeta Daniel, político, honesto e fiel. Vamos dar uma olhada aqui. No livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo número 6. Eu vou ler apenas 5 versículos. Mas depois você lê o capítulo todo, mais 5 versículos para a gente ter um entendimento. Diz assim o texto: o rei Dario decidiu dividir seu reino em 120 partes, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 presidentes. Um deles era Daniel. Daniel foi um dos presidentes da Babilônia, para que o reino fosse bem governado. Em pouco tempo, Daniel mostrou-se que era mais capaz que todos os outros presidentes e governadores. Ele era muito inteligente e sábio, por isso o rei pensava em tornar Daniel primeiro-ministro, ou seja, o camarada que mais se destacava. Com isso, os outros presidentes e governadores ficaram cheios de inveja. Começaram a procurar alguma coisa de que acusar Daniel, um roubo, uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Assim, chegaram à conclusão de que, para acusar Daniel, só usando a religião dele. Ou seja, procuraram de todas as maneiras acusar Daniel. Mas não tinha de que acusar Daniel, porque Daniel era um camarada fiel e honesto. Ele era um dos governadores lá da Babilônia, do reino de Dario. Então ele era um camarada altamente honesto. Ele era um cara altamente fiel. E ele era um dos presidentes. Tinham 3 presidentes. Esses presidentes, eles governavam 120 governadores. Desses 3 presidentes, Daniel se destacava. E o rei Dario já olhava Daniel com outros olhos e queria constituí-lo como primeiro-ministro. Ou seja, era o camarada que ia ter mais influência, mais poder sobre todos eles. Isso despertou uma inveja sobre os outros e disseram: a gente precisa derrubar Daniel. Não tem como, vamos derrubar Daniel. Procuraram a desonestidade nele, não encontraram. Procuraram a infidelidade nele, não encontraram. Procuraram corrupção nele, não encontraram. Como é que a gente vai fazer? Rapaz, vamos derrubar Daniel na religião dele. Daniel gosta de orar. Então vamos fazer o seguinte: vamos chegar para o rei Dario, vamos forçar o rei Dario para que ele assine uma lei. E ele assinando uma lei, a lei do rei é irrevogável. Olha a trama. A lei do rei é irrevogável, e quando ele assinar uma lei, ele não pode revogá-la, e aí sim, a gente pode pegar. Qual é a lei? Que dentro de 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus a não ser o rei. Como Daniel é fiel ao Deus dele, não tem como Daniel ser desonesto ao Deus dele. Por quê? Porque Daniel é fiel.
E ele não vai ser infiel ao Deus dele. Então, durante 30 dias, não tem como a gente, no espaço de 30 dias, ele ser infiel. Se ele é fiel ao Deus dele todos os dias, ele é fiel, ele é honesto ao Deus dele. Ele não vai deixar de ser fiel ao Deus dele durante 30 dias. A gente pega ele aí. Então, quando o rei vai lá, assina a lei, não sabendo que era uma trama contra Daniel, ou seja, o camarada que mais se destacava como governador, ele assina a lei. E daí a pouco Daniel vai orar, e ele está orando. E os camaradas que tramaram contra ele, ficam vigiando. E daí a pouco eles pegam. Aí chega lá no rei Dario. Rei Dario, o senhor não assinou uma lei que dentro do período de 30 dias ninguém podia adorar outro Deus? Ele disse, é verdade. Pois Daniel, o camarada que se destaca no reino, o camarada que é honesto, o camarada que é fiel, ele está adorando o Deus dele. Está aqui, olha, pegamos. E o senhor disse que a pessoa que fosse desonesta era jogada na cova dos leões. Na verdade, ele disse, é verdade, pois está aqui Daniel. Então eles pegaram Daniel, e o rei pegou, porque era forçado pela lei assinada, jogou Daniel na cova dos leões. E no outro dia, o rei vai lá, na cova dos leões, e diz, Daniel, porventura o Deus que tu serve, ele te salvou. E ele disse, rei, vive para sempre. O meu Deus me salvou. Mesmo jogado na cova dos leões, os leões não tiveram poder de destruir Daniel. Seja fiel e seja honesto, em nome de Jesus.